Nosso conteúdo de hoje, então, é orações subordinadas substantivas. O que vocês precisam entender, basicamente, é, primeira coisa, período composto, tá? Você já tem uma boa noção que é frase, tem uma boa noção que é oração, né? E, consequentemente, o que é um período composto? Quem é que pode me ajudar aí? O que seria um período composto? Quem se habilita aí a me dizer o que é um período composto? Vamos, gente. É que tem mais de uma oração? Isso. O período composto é aquele período que vai ter mais de uma oração. E quando a gente fala em mais de uma oração, pode ter duas, pode ter três, pode ter até 5 orações, tá? Isso vai depender da quantidade de verbos. O número de orações, ela é relativa ao número de verbos, tá? Então, quando a gente vai trazer os exemplos para vocês, isso seja no material, seja aqui no PowerPoint, os períodos vão vir bem simplificados. Normalmente, apenas com 2 orações, tá? Só que quando trata-se de questões de vestibulares, Enem não é muito comum, tá? Mas questões de vestibulares, elas são bem complexas, muito maiores do que períodos com 2 orações. Então, quando vocês chegarem nos exercícios, vocês vão sentir um grau de complexidade, tá? Mas faz parte do processo. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu penso em orações subordinadas substantivas, eu vou ter subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Gente, todos esses elementos vocês já sabem, tá? Vocês sabem o que é objeto direto, vocês sabem o que é direto, vocês sabem o que é um predicativo. Agora vocês já estão dominando o complemento nominal. Aposto tá super fácil, vocês já estão bem acostumados, tá? Então não precisam temer, tá? Apenas acompanhe o meu raciocínio. Depois alguém me lembra lá no WhatsApp que eu disponibilizo também esse PowerPoint, tá? Eu vou colocar agora aqui a tela do. Ó. A partir de agora, vocês não vão me ver mais, vão ver a tela do PowerPoint, tá? Ó. Professora, dá de ver as duas. Estão me vendo? Aham, dá de ver no canto, se não fixar a tela do PowerPoint, aparece a professora no canto. Ah, então tá. Para mim, vocês é que não aparecem para mim, tá? Isso, joia. Deixa eu ver. Isso, deu. Tranquilo? Estão me vendo? Sim. Sim. Então tá. Só eu que não vejo vocês, tá? Daí qualquer coisa vocês escrevam no chat e alguém fala. Então, a gente vai pensar agora em orações subordinadas substantivas. Gente, quando eu penso em orações subordinadas, eu penso que existe uma dependência, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender é que a oração ela é subordinada porque a principal não tem sentido completo. Por isso que eu tenho uma subordinada. As orações coordenadas, por exemplo, elas são independentes. Cada oração tem a sua significação. Na subordinada, não. Na subordinada, eu tenho uma oração principal que está incompleta, ela não tem sentido completo, e eu preciso dessa subordinada para completá-la, tá? Deixa eu ir um pouquinho mais adiante aqui. Então, as orações subordinadas substantivas têm o papel de substantivo. O que isso quer dizer? Elas vão, de certa forma, dar um nome a algo. Claro que elas não são um substantivo, tá? Elas têm o papel de substantivo. Porque vocês vão ver um período ali longo, como que isso é um substantivo? Não. Ele está exercendo a função de um substantivo, ele está dando nome a algo, tá? Que não estava completo lá na oração principal. Vejam só essa frase. É necessário o uso de capacete. O que eu tenho aqui? Um período simples ou um período composto? Vão respondendo aí, gente.
Simples. Simples, eu só tenho o verbo, né? O verbo ser aqui, ó. E aqui eu tenho o uso. Isso aqui não é verbo, tá? Agora vejam aqui. Tá, o uso é substantivo, isso. É necessário que se use capacete. E agora? Continuo tendo um período simples? Não. Agora eu tenho um composto, né? Por quê? Porque agora eu não tenho mais uso, eu tenho use. Aqui é verbo. Então, essa oração aqui, que está de vermelho, passou a completar essa principal aqui. Logo, eu tenho uma oração subordinada. Deixa eu voltar aqui. Fábio, como é que eu sei que essa oração ela é substantiva? Quando a gente fez a comparação aqui, eu mostrei para vocês que aqui eu tenho substantivo e aqui eu tenho verbo. Então, esse verbo aqui continuou com essa função de substantivo. Ela só foi desenvolvida. Só que, claro, isso é um pouco mais complexo, eu tenho que ter uma análise maior da língua. Uma dica que eu já dei a vocês, porque vocês já viram substantivos comigo ano passado, né? É trocar pelo isso ou isto. Eu já vou chegar lá, tá? Então, assim, ó, a oração subordinada substantiva, ela sempre vai vir introduzida por conjunções integrantes. O Kaique, que é amante do que aqui, ó, que o Kaique gosta sempre de analisar o que é o que, quando se tratar de uma oração subordinada, Kaique, substantiva, esse que é chamado de conjunção integrante, tá? Por que é uma conjunção integrante? Porque ela integra a subordinada à principal. Então, o que diz aqui, ó? Nas orações subordinadas substantivas, sempre aparecem as conjunções que e se. Normalmente é o que, tá? Mas o se também aparece. Então, por exemplo, se aparecer uma oração lá, no início dessa oração não tem que, não tem se, não é oração subordinada, substantiva, tá? Ela até pode ser subordinada, mas não vai ser substantiva. Ela só tem o papel de juntar, unir as duas orações no período composto. Então, por isso que ela é chamada de integrante. Ela não tem uma outra função a não ser ligar as duas orações. Dúvidas até aqui? Olha, com essa história de aprovar as aulas, eu não consegui nem reabastecer minha água aqui. Pode ser que aconteça de eu precisar parar, tá? Posso ir adiante, então? Pode. Ó, então a dica que eu dou é troque essa oração pela palavra isso, tá? Às vezes vai ser disso. Quando aparecer o disso, quer dizer que vai ter preposição de, tá? Então, se tiver preposição, eu já sei que é completiva nominal ou objetivo indireto. Mas vamos começar por essa tela aqui, tá? Para saber se a oração é substantiva, tente trocar a subordinada pela palavra isso. Querem ver, ó? É necessário que se use capacete. É necessário isso. Isso que? Que se use capacete. Se respondeu a isso, é porque é substantiva, tá? Então, eu já consegui descobrir que a oração é subordinada e que ela é substantiva. A dica que me deu é que a principal não tinha sentido completo e tinha um que aqui, ó. Tá? Outros exemplos. Ela gosta de que digam a verdade. Já falei sobre isso aqui, muitas vezes a gente vai usar assim, ó. Ela gosta que digam a verdade. Mas por isso que eu tenho que aprender oração subordinada. Não é porque eles vão pedir que vocês classifiquem. Ah, classifique se essa oração é substantiva ou é adverbial. Não, o que eles vão pedir é que vocês saibam que quando eu uso ela gosta, quem gosta, gosta de algo. Então, por isso que eu aprendo oração subordinada, para na hora de eu empregar no meu texto, eu saber que eu tenho que escrever ela gosta de que digam a verdade e não ela gosta que digam a verdade. Isso lá na prova do Enem, na redação, faz diferença, Fábio? Faz. Faz, porque é o tipo de equívoco, é algo que passa comumente desapercebido. E aí, quando o aluno faz o emprego dessa colocação, o corretor consegue perceber que ele tem um bom domínio da gramática,
tá? Alguém perguntou alguma coisa no chat? Escutei um barulhinho. Só me responda se é alguma pergunta ou não. Não, professora, não tem. Ótimo, então tá. Então posso continuar. Então, quando fez essa perguntinha, ele gosta disso. Como o questionamento é em cima disso, eu já sei que a resposta tem que ter preposição, tá? Então, a primeira dica que eu dou, vou perguntar isso ou disto. Se perguntar disto, a resposta vai ter que ter o de, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Eles têm medo de que a prova esteja difícil. Normalmente a gente vai escrever, eles têm medo que a prova esteja difícil. Aí eu vou para tal perguntinha. Eles têm medo disso? Se é disso, eu tenho de lá na resposta, tá? Então, isso facilita para que eu identifique que a subordinada é substantiva. Ah, prof, eu vi que é uma subordinada, mas não respondeu a isso nem a disto. Então, ou ela vai ser adverbial ou adjetiva, tá? Mas respondeu a isso ou a disso, é substantiva. É importante isso agora? Porque lá nos exercícios vão vir algumas atividades que vão trazer só subordinado substantiva, pedindo para vocês classificarem uma ou outra. Mas tem exercícios que vai trazer tudo misturado, adjetiva e adverbial também. Aí vocês vão dizer, eu nunca vi isso. Professora, eu não lembro mais porque é conteúdo do ano passado. Mas vocês precisam identificar, nesse momento, a substantiva. Então, faz esse testezinho aí que vai ajudar vocês, tá bom? Olha lá, se a troca pela palavra isso for possível, significa que a oração é subordinada, é substantiva. É verdade que existe desigualdade. É verdade isso. Isso o quê? Que existe desigualdade. Atenção. Para todas as orações analisadas, faremos as seguintes perguntas. Olha só o que a gente vai perguntar. Olha que engraçadinho. Há sujeito na oração principal? Todas elas eu vou perguntar. Há sujeito na oração principal? Há preposição na subordinada? Por quê? Porque são dois indícios que ajudam eu a classificar as orações subordinadas substantivas. O fato de ter ou não sujeito na principal e se eu vou ter preposição ou não na subordinada. Olha lá. Substantiva subjetiva, função sintática de sujeito. Por isso que eu pergunto se tem sujeito na principal. Porque se tem sujeito, eu já vou descartar subjetiva. Se não tem sujeito, eu já começo a pensar duas vezes na classificação. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, vamos lá. É necessário que se use capacete. Olha lá a perguntinha. Aqui, é necessário a oração principal que se use capacete. Será que é subordinada? Vamos ver. É necessário isso, que se use capacete. Opa, eu tenho um que aqui, eu tenho uma conjunção integrante, eu sei que é uma subordinada e eu sei que é substantiva porque respondeu isso. É necessário oração principal que se use capacete, oração subordinada. Agora eu pergunto para vocês, há sujeito na oração principal? Quem pode me responder? Vamos lá. Tem sujeito na oração principal? Não. Não, não tem sujeito. Ok. Há preposição na subordinada? Preposição, não conjunção integrante. Preposição. Não. Não. Sorry. Se não há sujeito na principal, a oração é subordinada substantiva subjetiva. Gente, lembre, sujeito, tá? É uma analogia para ajudar vocês a memorizarem. Sempre que não tem sujeito na principal, a subordinada vai ser subjetiva. Ok? Vamos de novo. Substantiva subjetiva. Outro exemplo. É preciso que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Olha lá. É preciso, oração principal, que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Principal, subordinada, ok?
Alguém ainda tem dificuldade em separar as orações? Lembrem-se que eu separo as orações até onde vai o sentido daquele verbo. Tá? Às vezes tem uma palavrinha depois do verbo, mas normalmente para no verbo. Tá? Há sujeito na oração principal? É preciso? Não. Eu não tenho quem pratique essa ação. Há preposição na subordinada? Alguém responde aí para mim? Também não, né, gente? Então, se não há sujeito na principal e não há preposição na subordinada, eu tenho uma subordinada substantiva subjetiva. Ai, Fábio, esses nomes são muito grandes, isso assusta. Não, gente, ó. Pensem. Oração, vocês já sabem que é porque tem verbo. Subordinada, porque a principal não tem sentido completo. Então, essa oração está subordinada a essa principal. Substantiva, porque responde a isso. E subjetiva, porque a principal não tem sujeito. Então, se vocês forem por partes, vocês conseguem facilmente identificar a classificação da oração. Perguntas até aqui? Então, vamos para Só uma dúvida. No slide anterior, que tinha 2 verbos, no caso ali, né? O ame e o houvesse. A classificação das orações é como, tipo, o número de orações são 2 ou é só uma? Tá. É que esse houvesse ali, deixa eu ver, é preciso que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Tá. É que a partir desse como aqui, existe uma outra, é adverbial comparativa, realmente, tá? Ela não está separada. Obrigado, Igor. Eles não separaram. Não fui eu que montei esse slide, eu não tinha me tocado. Aqui eu tenho 3 orações, né? É preciso que se ame as pessoas, aqui, como se não houvesse amanhã. Isso mesmo. E aí, aqui é adverbial comparativa, tá? Mas a classificação é até aqui, ó. Continua certo. Eu não sei se eu consigo editar esse material aqui. Mas é aquilo que eu falei. Quando a oração é um pouco mais extensa, a gente já tem que prestar mais atenção, tá? Obrigado, No Igor. caso, o como se não houvesse amanhã, ele é adverbial, porque ele indica uma circunstância de amar, no caso. Isso, e comparação também, tá? Ele está comparando essa pessoa com o fato de amanhã. Eu não consigo analisar agora, entendeu? Isso mesmo, uma circunstância. Circunstância do amar. É isso mesmo. Por isso que é adverbial. Obrigado. Tá bom? Olha lá. Substantiva objetiva direta. Tem função de objeto direto. Gente, se tem objeto direto, que tipo de verbo eu vou ter? Eu tenho uma oração direto que tem objeto direto. Qual é o tipo de verbo que eu tenho? Transitivo direto. Transitivo direto. Isso. Então, assim, ó, o esqueminha vai ser a mesma coisa. Divida a oração, ó, aqui, 2 períodos só, bem simplesinha, tá? Oração principal, subordinada. Tenho conjunção. Ótimo. Vamos confirmar se é substantiva. Ela disse isto, que viria mais cedo. Ok, substantiva. Há sujeito na oração principal? Sim. Sim. Qual é o sujeito, Igor? Ela. Ela. Então, se tem sujeito na principal, eu já vou descartar a subjetiva, tá? E esqueçam, essa subordinada não vai ser subjetiva. A preposição na subordinada, Igor? Não. Não. Então, se não tem sujeito, aliás, se tem sujeito na principal, descarta a subjetiva. Se não tem preposição, tem 2 que eu vou descartar. Objetiva indireta, porque não tem preposição, e completiva nominal. Eu vou analisar o verbo, gente. Quem diz algo. Eu tenho um verbo transitivo direto. Logo, o que completar vai ter função de objeto direto. Então, ó, se há sujeito na principal,
não há preposição na subordinada, a oração é subordinada substantiva, objetiva, direta. Vou mostrar mais uma. Desejo que vocês sejam felizes. Desejo isto. O quê? Que vocês sejam felizes. Tem o quê? Conjunção integrante. Respondeu é isto, então é subordinada substantiva. Há sujeito na oração principal, Igor? Sim, ele é oculto. No caso, eu. Eu, exatamente. Sujeito implícito, chamado de oculto também, ou desinencial, tá? É isso aí. A preposição na subordinada, Igor? Não. Não, só tem conjunção integrante. Então, vamos lá para a regrinha. Vou olhar o verbo. Quem deseja, deseja algo. Eu tenho um verbo transitivo direto. Se o meu verbo é transitivo direto, a minha oração vai ser substantiva objetiva direta. Estão vendo como as nomenclaturas estão diretamente ligadas às suas funções? Isso é um diferencial para vocês, como eu já falei. A gente vai pegar alunos de ensino médio, principalmente, não é desmerecer as escolas públicas, né? Nós temos excelentes escolas públicas de muita qualidade, mas existe no ensino público muita deficiência, né? Uma infinidade de questões que vocês já conhecem. Então, às vezes, muitos alunos não chegam nem a aprender o que é um objeto direto, quanto mais uma subordinada substantiva. Ah, Fabi, aí tu está dizendo que lá no Enem esses alunos vão ser prejudicados porque eles não dominam isso. Não é isso. É que se vocês apresentam um texto dominando isso, quando que eu uso a preposição, quando não uso, como eu já falei, vai ser um diferencial nesse texto. Ah, que outra maneira eu posso dominar bem a escrita? Quando eu tenho acesso a textos de boa qualidade, tá? Então, por exemplo, assim, quem tem hábito de ler clássicos, que tem um vocabulário bem rico, com uma gramática bem cuidadosa, vai ser automático esse uso, porque eu vou ler e automaticamente vou me habituar com o uso dessas preposições. Então, para quem tem hábito de leitura, isso ajuda, vai ficar muito mais fácil. Para quem não tem muito hábito de leitura, mas domina essas questões de gramática, vai se dar bem na construção do texto, tá? Então, vou reforçar mais uma vez o que eu sempre falo. Tudo que vocês vão levar das minhas aulas de gramática, principalmente vai ser para empregar na produção do texto, tá? Porque não vai vir especificamente questões de gramáticas lá no Enem, vestibular tem, da UFSC, tá? Eles puxam um pouquinho a gramática lá, mas a principal cobrança vai ser na construção do texto. Então, não há sujeito na principal, não há preposição na subordinada, a oração é subordinada, substantiva, objetiva direta. Opa, há sujeito na principal, né? Como tem sujeito na principal, aí a subordinada é objetiva direta, e é direta porque não tem preposição. Turma, dúvidas até aqui? Então, eu vou continuar, tá? Agora a gente vai falar da objetiva indireta. Gente, se a direta completa um verbo transitivo direto, a indireta vai completar um verbo transitivo indireto, tá? Ela gosta de que digam a verdade. Olha lá. Onde é que eu divido essa oração? Não gosta. Quem gosta, gosta de algo. Olha só. Principal e subordinada. Há sujeito na oração principal. Como o Igor, eu sei que está com o microfone ali que está funcionando, eu vou continuar perguntando para o Igor, tá? Igor, há sujeito na oração principal? Sim, ela. Sim, ela, exatamente. Sujeito simples, né, e explícito. A preposição? Sim. Sim, a preposição. Opa, se há preposição, eu vou prestar atenção em duas coisas. Ou vai ser objetiva indireta, ou vai ser completiva nominal. Mas a completiva nominal tem função de complemento nominal. E o complemento nominal, ele completa um nome. Nome.
E o objeto indireto completa um verbo. Então, como que eu tenho aqui, ó? É um verbo e aqui é preposição, me sobrou uma alternativa, que é a completiva nominal. Desculpa, objetiva indireta, tá? Por quê? Porque eu tenho verbo transitivo indireto. Podia ser completiva nominal, Fábio, só se aqui fosse nome. Então, ó, vamos lá. Quem gosta, gosta de algo, olha lá. Se há sujeito na principal, preposição que sai do verbo na subordinada, a oração é subordinada substantiva, objetiva e indireta. E a dica que eu dou, observem a transitividade do verbo, tá? Se é um verbo transitivo indireto, logo eu tenho objeto indireto lá na subordinada com função de objeto indireto. Vamos ver mais uma, tá? O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Ó, cuidem lá, normalmente a gente escreveu, o gerente precisa que esteja tudo em ordem. Mas, quem precisa, precisa de algo. Igor, tem sujeito na oração? Sim. Na principal? O gerente. Isso, então eu já vou descartar a possibilidade subjetiva, né? Tem preposição? Sim. Sim. Então, se tem preposição, eu vou pensar na possibilidade de completiva nominal objetiva e indireta. Eu olhei ali, precisar. Precisar é verbo ou nome? Verbo. Verbo. Então, o meu complemento vai ter função de objeto indireto. Logo, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Meu Deus, que nome gigante. Esqueçam o nome. Pensem. É oração subordinada? Sim, completa o sentido da principal. É substantiva porque responde a isto ou a disto. Nesse caso, responde a disto. Quando eu faço a pergunta, ela já vai me ajudar, tá? Se respondeu a disto, ou vai ser completiva nominal, ou vai ser objetiva indireta. E aí tem função de objeto indireto, é objetiva indireta. Vamos adiante. Substantiva completiva nominal, função sintática de complemento nominal. Ela tem medo de que a prova esteja difícil. Olha lá, oração principal, ela tem medo de que a prova seja difícil. É subordinada. Vamos ver se é substantiva. Ela tem medo disto. Disto o quê? De que a prova esteja difícil. Se eu tenho preposição, eu vou agora olhar aqui se eu tenho um verbo. Deixa eu só fazer as perguntinhas. Há sujeito na principal? Sim, é o ela, né? E a preposição? Sim. Eu tenho de ali, porque quem tem medo de algo. Agora, aqui que pega. Igor, esse medo aqui, eu tenho que me ater ao quê? O que eu tenho que prestar atenção aqui? Se é um nome ou um verbo? Isso, se é um nome ou se é um verbo. E medo é nome ou é verbo? Nome. Nome. E aí, na última aula, eu chamei a atenção de vocês, lembrando que existem nomes transitivos. É o caso da palavra medo, tá? Porque quem tem medo de algo. Então, por isso, nesse caso aqui, a minha subordinada, ela vai completar um nome. Então, ela não é objetiva indireta, e sim completiva nominal. Olha lá o que diz. Há sujeito na principal e preposição que sai de um nome na subordinada, ela vai ser uma completiva nominal. Vou dar mais um exemplo a vocês, tá? Temos fé em que a humanidade pare de destruir o planeta. Ó, talvez vocês construiriam também. Temos fé que a humanidade pare de destruir o planeta. Só que olha só. Temos fé. Oração principal. Quem tem fé em algo ou em alguém. Nesse caso, olha lá. Há sujeito na oração, Igor? Sim, nós. Quem é o nós? Sujeito implícito, oculto, né? Ou desinencial. Há preposição na subordinada? Sim, em. Sim. Então, ó, descartei subjetiva, descartei objetiva direta. Tem preposição, vamos ver se é objetiva indireta ou completiva nominal. Quem tem fé, gente, tem fé em algo ou em alguém. Fé é verbo ou é nome? Igor? Nome.
nome. Se completa o nome, logo eu tenho uma completiva nominal. Ó, a sujeito na principal, preposição que sai do nome, a oração é subordinada, substantiva, completiva, nominal. Fábio, tu não fez o testezinho. Ó, vamos lá. Temos fé. Temos fé nisto. Olha só, apareceu uma perguntinha nova. Pena que eu não consigo escrever ali, ó. Nisto. Igor, se é nisto, o que me ajuda essa perguntinha nisto? Que eu tenho uma preposição, que é o em. Juntado com o pronome isso. Isso mesmo. Então, olha só, tá? Como me ajudou? Porque o fato de ser nisto é o em mais isso. Isso significa que a preposição que eu preciso usar é o em. Quando a oração está pronta, não vai gerar essa dúvida para vocês. Mas quando vocês vão escrever, vocês precisam dessas perguntinhas, tá? Então, eu posso perguntar isso, eu posso perguntar disto, e eu posso perguntar nisto também, tá? Pode ser que apareça com isso também. Mas eu não lembro agora uma frase que eu possa colocar para vocês. Terceirões, até aqui tranquilo? Então vamos adiante. Nós já vimos subjetiva, nós já vimos objetiva direta, objetiva indireta e completiva nominal. Agora a gente vai falar de predicativa. Igor, me ajuda aí, qual é a função do predicado? Ele indica no caso, o predicativo, ele indica uma qualidade do sujeito, porém por intermédio de um verbo. Isso, um verbo de ligação. Isso mesmo, tá? Eu tenho o predicativo do objeto também, mas ele não é importante agora para gente, tá? O importante aqui é predicativo do sujeito. Então, toda vez que eu tiver um verbo ligando o meu sujeito a uma característica, tem alguém aí com função de predicativo, tá? Eu quero que vocês percebam uma diferença agora, quando o verbo de ligação está aqui no meio e quando o verbo de ligação está aqui no início, tá? Quando o verbo de ligação estiver aqui no início, é subjetiva. Quando o verbo de ligação estiver aqui no final da principal, é predicativa. Deixa eu fazer, dividir. A verdade é isto. Se respondeu a isto, olha lá. Não tem preposição, mas deixa eu perguntar. Há sujeito na oração principal? Igor, Sim. quem é o sujeito da oração principal? A verdade. A verdade, então eu tenho sujeito. O sujeito é um substantivo abstrato e há verbo de ligação, tá? Cuidem aí. Quando eu tiver a predicativa, vai aparecer muitas vezes o sujeito abstrato, tá? Substantivo abstrato. Há preposição na subordinada? Não. Então, olha só. Quando há sujeito na principal e ele é um substantivo abstrato e o verbo é de ligação e não há preposição, a oração é subordinada, substantiva, predicativa. Tem várias coisas aqui que vocês podem analisar, tá? Só que o que eu digo assim, ó, apareceu o verbo de ligação aqui, gente, provavelmente é predicativa. Quando é que não vai ser predicativo, vai ter um verbo de ligação? Aí ele está basicamente com outra função, que aí nem é de ligação. A gente pensa que é de ligação, mas não é. Depois, se aparecer um caso ali nos exercícios, eu mostro para vocês, tá? Olha lá, outro caso predicativa. Nosso desejo era que ela vencesse o campeonato. Nosso desejo era isto. Respondeu a isto é substantiva. Dividir aqui. Oração principal, subordinada. Quem é o sujeito, Igor? Nosso desejo. Nosso desejo. Desejo é abstrato? Acho que sim. Sim, o desejo ele só existe no momento que eu estou desejando algo. A partir do momento que eu deixo de desejar alguma coisa, ele deixa de existir. Então, ele é abstrato. Ele não existe de si só, não existe por si só. Ele depende de um ser para existir, tá? A preposição na subordinada? Não.
Não. Então, olha só, eu tenho sujeito, tá? Esse sujeito é um substantivo abstrato. Depois dele, termina a oração com verbo de ligação. Automaticamente, a próxima vai ter função de predicativa. Eu não gosto de ficar muito ligada a tudo isso, tá? Eu olho se tem sujeito na oração e tem um verbo de ligação ali, é predicativa, tá? Dúvidas? Então, eu vou adiante. Chegamos à última. Vou repetir lá. Ó. Subjetiva, função do sujeito. Objetiva direta, função de objeto direto. Objetiva indireta, função de objeto indireto. Predicativa, função de predicado. E agora a positiva, que tem a função de aposto. Todas as que a gente viu até agora, a oração principal não tinha sentido completo. A positiva, às vezes, a oração principal está completa. Ela só vem trazer uma explicação a mais, uma exemplificação, tá? Então, é a única que talvez a oração principal esteja completa. Não é o caso dessa aqui, ó. Essa aqui, a oração principal, também está incompleta, porque diz assim, ó. Ela disse isso. E aí eu quero saber o que é isso. Que viria mais cedo, tá? Não esqueçam que tem que ter a conjunção integrante, que ou se. Olha lá. Oração principal, que viria mais cedo, completa o sentido dessa oração. Prestem atenção em uma coisa. A oração apositiva, ela vai trazer pontuação, tá? Normalmente 2 pontos. Pode ser um travessão? Pode, tá? Pode ser um ponto e vírgula? Pode. Mas normalmente é os 2 pontos. Pode ser só uma vírgula? Não. 2 pontos, travessão ou ponto e vírgula, que são as pontuações que eu uso para separar aposto. Então, na apositiva é a mesma coisa. Mas normalmente vai aparecer 2 pontos, tá? A sujeito da oração principal, Igor? Sim, ela. Ótimo. A preposição não subordinada? Não. Tá, então diz para mim, Igor, quando não tem preposição, quais são as opções que eu tenho? A subjetiva, objetiva direta. Isso. E agora a positiva. Exatamente, né? A subjetiva eu vou descartar porque eu já encontrei sujeito. A objetiva, olha só, a objetiva é direto. Eu até tenho um verbo transitivo direto, mas o objeto direto já está aqui, estão vendo? Ó? Por isso que eu disse que, às vezes, a oração principal, na positiva, ela está completa. Eu tenho sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto e tenho um objeto direto. Então, ela está completa, ok? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma informação a mais. Eu tenho uma adição de informações, tá? Olha lá. Então, vamos ver o que o gato trouxe aqui. Sempre vem com pontuação, geralmente, 2 pontos. Então, se há sujeito na principal, 2 pontos ao lado da conjunção, separando a subordinada, a oração é subordinada substantiva apositiva. Tá bom? Vamos ver se a próxima traz ali também a conjunção. Todos pensam a mesma coisa. Não tenho aqui, eu tenho um pronome indefinido, tá? Todos pensam a mesma coisa. Quem é o sujeito? Deixa eu só separar aqui, ó. Todos pensam a mesma coisa. Isso. Todos pensam isso. Oração principal. E essa aqui vai completar as informações da principal. Há sujeito na oração principal, Igor? Sim, todos. Ótimo. Há preposição não subordinada? Não. Não. Não há, então eu já vou para aquela possibilidade. Ou é subjetiva, descartei, porque tem sujeito. Objetiva direto, olha, quem pensa, pensa algo, já está aqui o objeto direto. Então, esquece. Aí, claro, tem 2 pontos, né? Logicamente, é a positiva. Essa é a mais fácil de vocês classificarem. O problema é que nem sempre vocês vão classificar. Pode ser que em algum momento eu peça para vocês montarem uma. E aí vocês precisam entender tudo que precisa constar na oração principal
para que a minha subordinada seja a positiva, tá bom? E a Jânia vai poder cobrar de vocês agora na produção de texto, tá? Se vocês sabem usar uma subordinada positiva. Então, se há sujeito na principal e 2 pontos ao lado da conjunção, separando a subordinada, a oração subordinada substantiva positiva. Não vejo necessidade desse termo aqui, conjunção, tá? Então, às vezes não vai vir conjunção. Opa. Alguma dúvida que precise ainda? E aí? Conseguiram pegar? Sim. Eu acho que passo a passo, assim, não é difícil. É claro que é muita informação. Se a gente estivesse em sala, demoraria um pouquinho mais, porque eu estaria escrevendo. Então, aqui agiliza por causa disso, né? As frases já estão prontas. E não é um conteúdo novo. É conteúdo que vocês viram comigo, né? A maioria dos alunos viram comigo ano passado. Eu sei que parece um tanto cansativo e complexo, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Preciso, depois que vocês coloquem lá no WhatsApp para me lembrar, disponibilizar, porque daí eu entro no computador e disponibilizo pelo computador esse material para vocês. A nossa aula termina 10h40, né? É isso? Acho que a gente sim. tem 12 minutos, tá? Depois vocês deem uma olhadinha aqui na apostila, vejam se tem alguma coisa que é importante, tem algumas questões de lembretes aqui, alguma coisa que vocês não entenderam. Eu gosto como o material traz, tá? Traz bem mastigadinho, só que vocês acharam que estava melhor no PowerPoint, então eu tenho trazido o PowerPoint, tá? Mas eu acho que ali eles esmiuçaram bastante também como funciona. A gente vai começar agora, já dá para parar de gravar?